Esse mês de julho está separado em nossa agenda da igreja como o mês da oração. E especificamente na oração para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus em suas vidas. E o meu desejo pessoal, nos últimos meses, e olhando para a oração, e eu quero começar a abrir meu coração com você sobre a oração, é que nós tenhamos um novo despertar na oração, um novo entendimento na oração. Na igreja, eu sempre falo assim, nós temos 5 momentos específicos que nós incentivamos para a oração. Primeiro, que você tenha o seu tempo devocional todo dia. Você separe um tempo para estar diante de Deus, para orar, conversar com Ele, ler a palavra de Deus, ler um capítulo, né? Do capítulo escolher um versículo. E nós já estamos aí no livro, com isso nós já estamos no livro de Amós, né? Começamos lá em Gênesis, estamos em Amós. Em outubro nós deveremos fechar o Velho Testamento e daí nós vamos para o Novo Testamento e vamos até talvez a metade do ano que vem para terminar a leitura de toda a Bíblia, um capítulo por dia, um versículo por capítulo. Depois nós incentivamos que o casal sempre tenha um tempo de oração, pelo menos 2, 3 minutinhos, um abençoando a vida do outro. Não sair de casa sem declarar a bênção um sobre a vida do outro. Pelo menos todo dia fazer isso. E percebo que esse é um tremendo desafio, fazer a devocional pessoal, fazer a oração como casal. O terceiro momento de oração é o momento em família. Nós incentivamos que a família, pelo menos uma vez na semana, tenha um tempo para orar juntos, né? Tenha um tempo para conversar, orar um pelo outro, falar da agenda, como é que está a escola, como é que está o trabalho, e um orar pelo outro. É muito bom quando o filho ou a filha ora pelo trabalho do pai e abençoa o pai. É muito bom que as crianças vejam o pai abençoando a sua esposa, né? Abençoando a mãe deles. Então, essa dinâmica, ela precisa ser pelo menos uma vez por semana, né, para ter um ritmo. Você separar 1 hora na semana. O quarto momento de oração nosso é o grupo familiar. O grupo familiar, ele é uma reunião de oração também. Uma vez me ligaram, quando é que é a reunião de oração da igreja? Disse, olha, nós temos a oração nas casas, dá em torno de uns 50 reuniões de oração na semana. A impressão que eu tive naquele telefonema que era um intento maligno de querer fazer um trabalho específico contra a reunião de oração da igreja. Quando a pessoa desligou assim, eu só vi ela falando, nossa, eles fazem tantas orações, tem tantas reuniões de oração. Daí ela desligou o telefone, ainda era com a linha, né? E o quinto momento de oração é o momento que nós oramos como corpo, como igreja. Na igreja nós já tivemos várias experiências de fazer vigílias, por exemplo, colocávamos cartazes de oração, nós tínhamos motivos de oração e daí de dupla em dupla nós passávamos 1 ou 2 horas orando e quando olhávamos para o relógio já tinha passado rapidinho o tempo, né? Quem se lembra, nós tínhamos aqui a casa de oração, né? Nós tínhamos um processo regular de oração, horários específicos de oração. Hoje nós temos a sala de oração ali, quando você sai aqui à esquerda, você tem ali o lugar de oração para ter um tempo para orarmos. Hoje nós temos assim já há anos, funciona sempre antes do tempo da oração, do culto, nós temos irmãos e irmãs que estão orando por nós e abençoando as nossas vidas para que a gente tenha um tempo de oração aqui. Então, nós já experimentamos vários moveres distintos de oração, quando nós falamos agora sobre o tempo de pandemia. Quantas vezes nós fizemos 21 dias de oração, não sei se você lembra, nós fizemos 40 dias de oração e ceia. 40 dias nós tomamos ceia nas nossas casas durante o tempo da pandemia e outras ações que nós fazemos. Eu estou conversando com os pastores da região, do núcleo de comunhão pastoral, incentivando para que a gente faça agora em agosto 21 dias de oração e daí em setembro 30 dias de oração, focando na questão das eleições dessa nação, das eleições e também das 7 áreas de influência da sociedade, cobrirmos todas essas áreas com a nossa oração. Então nós estamos aí, agora quarta-feira nós vamos ter uma reunião do café do núcleo, né? Onde é quase que um culto dos pastores da cidade,
E ali nós vamos já começar a lançar o pensamento, o entendimento, e de agosto nós intensificarmos o nosso mover de oração pela nossa nação. E aí trabalhamos como corpo da nação brasileira, né? Da cidade de Curitiba. Então a oração tem sido algo sempre presente na nossa vida, e nós temos muitos testemunhos, né? De pessoas, né? Em nosso meio que são frutos de oração, famílias que foram transformadas porque alguém orou. E quando nós nos damos conta, nós mesmos somos resposta de oração de alguém. Alguém orou por nós, né? Eu sei que a minha mãe orou e minha avó orou muito por mim. E sempre que lembro delas me emociono e me alegro, e as orações ainda estão vingando, mesmo que não estejam presentes mais aqui, mas elas estão nos céus operando, né? E sobre a sua vida tem um processo de oração. Quando nós olhamos para a Lenilda, é um fruto de oração, né, Lenilda? Vencermos essa fase, a família orando, a igreja orando. Nós temos aí no grupo de oração, né, a torre de oração, e o próprio encontro face a face com Deus, nesses últimos dias, tem sido um processo de oração, aí mais de 30 dias que nós oramos e com os nossos horários, e estamos focados, orando, e vamos até romper agora no culto à noite, mover de oração. Esses dias o pastor Getúlio esteve aqui entre nós, e dos momentos que ele falou assim, ministrando para nós, né? Primeiro você conquista no espiritual e depois você vê materializado as coisas. Tudo na nossa vida, o espiritual que governa. Então você e eu, nós precisamos entender essa dinâmica da oração, e que o mundo espiritual governa o mundo natural, e que tudo que nós temos é fruto de um processo de oração que acontece ao nosso redor. O último exemplo, que é esse piso que eu estou pisando aqui, é um fruto de oração. Ele foi estabelecido, nos custou aí em torno de 16 mil reais, e duas famílias se dispuseram. Depois que nós decidimos, vamos fazer, está aqui o dinheiro. E uma família nem frequenta aqui conosco, gostam e abençoam aqui a casa de Deus. Esses dias nós estávamos orando pelo som, e Senhor, nós precisamos comprar, era emprestado, e nós ficamos em oração, quando nós decidimos, vamos comprar. E aí fizemos uma proposta, e quando fechamos a negociação, entrou uma oferta de fora do Brasil, que pagou a entrada do som. Uma oferta de 15 mil reais que pagou a entrada do som. E glória a Deus, né? Tudo que você vê aqui, né, é fruto de oração. É fruto de pessoas que estão orando, vendo uma necessidade, se conectando com o céu e trazendo a existência sobre a face da terra. E quando você entende o que é a oração, nós saímos daquela situação que às vezes nós chamamos, vamos ter vigília. Pois é, eu hoje estou cansado, eu estou com outra atividade. E não vai chegar o dia aqui na Comunhão Cristã Shalom, eu chamo isso a existência. Vai ter vigília, uhul, vamos lá, vamos conquistar, vai ter vigília. Porque nós vamos entender e ter a revelação no nosso coração que quando nós vamos para o nosso quarto secreto, e Deus que nos vê nos quartos secretos, Ele nos recompensa lá fora. A entender que a nossa maior força como casal é quando nós como casal oramos e vemos o reino de Deus se manifestando na nossa vida. É ver que quando nós como família decidimos a orar juntos e ensinar os nossos filhos a entender a força da oração, nós vamos fazer que nem o Milton fez, né? O Milton, a filha, pediu uma bicicleta. E ele disse, pois é, filha, vamos orar. E aí ela ora, e aí de repente vem o vizinho lá, ó, quer dizer, vem com a bicicleta lá. Eu tenho essa bicicleta aqui, vocês têm utilidade? Imagine os olhos da filha do Milton, da Dirce, quando viu a bicicleta. Deus atende a oração, glória a Deus. Tudo na nossa vida, quando nós queremos experimentar algo, precisamos conquistar no espiritual para manifestar no natural. E aí tem alguns segredos em torno da oração que Deus revela quando você busca. E tudo que eu tenho e sou foi vencido primeiro no espiritual
e depois eu vejo isso no natural. E aí eu te digo, há muito mais para ser conquistado na sua vida. Há muito mais para ter experimentado. Se você experimentou muitas coisas em Deus, Deus é maior ainda. Há muito mais para experimentar. Se você acha que a salvação é tudo, a salvação é só a porta de entrada. A salvação com o perdão de Deus, com a cura, com a restauração, é só a porta de entrada. Depois você entra na sala do trono e você começa a experimentar as coisas do reino de Deus. Você começa a ficar que nem os santos. Uau! 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 Só que os anjos falam assim, santo, 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 santo. Eles ficam, uau! Deus fez isso, uau! Deus é assim, uau! É uma tradução meio solta assim, né? Do santo, 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 que é muito mais forte, muito mais intenso do que a palavra uau. E eu queria ler contigo o texto, e vou fazer aí uma série de mensagens de 3 cultos, se eu conseguir, né? Em Mateus capítulo 18, os versículos 15 ao 20. Eu queria ler esse texto com você, se você puder abrir, se não puder abrir na sua Bíblia, por gentileza, acompanhe aqui na tela. Mateus 18. Se você entender isso aqui, como o jovem diz, a tua cabeça vai, vai explodir. É assim, ó. O quê? Isso é oração? Preste atenção. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade também te digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida, por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então, esse texto, ele tem aí as 2 partes, como você já percebeu, do 15 ao 17, que ele fala sobre o trato de relacionamentos na igreja, e daí do 18 ao 20, que fala do princípio que rege essa exemplificação, uma situação específica, que é a aplicação dessa segunda parte. E eu só vou mencionar uma coisa que eu achei importante aqui, em relação à segunda parte, e nós vamos vendo na sequência. A questão do perdão. Quando existe falta de perdão em nossas vidas, nós temos um bloqueio espiritual. A nossa oração é bloqueada quando existe falta de perdão. Espiritualmente, o governo do Espírito Santo em nós fica bloqueado. E você tem um exemplo disso, como quando Paulo trata com a igreja de Corinto, e você tem isso na primeira carta e na segunda carta, onde um irmão ele inventou de querer dormir com a madrasta dele. E Paulo diz, não é assim que a gente se comporta na casa de Deus. E aí chamaram a atenção uma vez, chamaram 2 a atenção, levou-se para a igreja, ele não se arrependeu da postura, até se achava, ele diz, não, eu sou livre, a graça me alcançou, eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre, e não tem problema com isso. E a igreja se reuniu e ele foi entregue a Satanás. Não para a condenação dele, mas para que ele encontrasse a salvação. Quer dizer, a cobertura lhe foi tirada para que ele experimentasse o que significa andar fora de uma cobertura. E a igreja, como você vê no texto, tem essa autoridade. Depois essa pessoa se converte, ela se arrepende da situação e ela volta para a igreja. E aí Paulo fala algo intrigante, quando ele diz assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, né, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo.
Por quê? Ele diz, para quê? Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. E aqui ele está falando do mundo espiritual. Quando existe uma falta de perdão, e nós permitimos, por exemplo, que chateações entrem em nosso coração, o que acontece? Nós entramos a chateação, entrar no nosso coração, nós bloqueamos, assim por dizer, falando de uma forma simples, o agir do Espírito Santo. Quando você bloqueia o agir do Espírito Santo, você está dando lugar, como a Bíblia fala em Efésios, a Satanás no seu coração. E aí, a chateação que bloqueou aqui, abriu uma porta aqui, e o que acontece? Nós começamos a ter pensamentos ruins sobre os nossos irmãos, sobre a pessoa que nos chateou. E o inimigo das almas, ele começa a ganhar vantagem na nossa alma. Ele começa a ganhar influência, governo na nossa alma. E se você não estender o perdão, o que acontece? Ele começa a dominar o seu falar. E aonde que ele quer chegar? Que você fale coisas, e quando você fala, a sua palavra é uma semente. E isso lhe dá autoridade para agir na sua vida, agir na sua família, agir na situação, para ir desbancando e tirando a influência do Espírito Santo na sua vida. E aí os relacionamentos são destruídos. Aí como é que eu estanco essa coisa? Como é que eu agora, se é assim, o que eu faço? Perdoa. Declara o perdão. Fecha a porta, não dê lugar para o diabo e abra a porta do ambiente de oração sobre a sua vida. Então, cuidado com as chateações do coração. A chateação, ela sempre, você vai perceber isso quase que no imediato. Quando você deixa a chateação entrar, já vem um sentimento ruim, já vem um pensamento ruim. E se você não cuidar, você já está desejando matar aquela pessoa. É desse jeito que acontece. A alma, ela já anda assim. Aí você diz, misericórdia, né? Versículo 18 que eu quero tratar hoje. E consegui. Como alguma das coisas aqui são novas, para novas assim, no sentido vivificou, eu escrevi bastante e vou me manter um pouquinho na escrita, porque senão a minha conversa vai ficar horas aqui, para ser mais conciso e tentar trazer você junto nesse processo. O versículo 18, você pode colocar por gentileza o versículo 18 na tela? Mateus 18, 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que se desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aqui o princípio sobre o qual eu quero falar. A oração, o tema da minha mensagem, né? O fluir da oração. E o subtítulo é Quando a terra governa do céu. Quando a igreja governa do céu, o fluir da oração. O princípio aqui é o seguinte: a ação na terra vem antes da ação do céu. Não sei se você já ficou chateado que Deus não fez, por que Deus deixou isso acontecer? E a gente fica achando que Deus age na terra de uma forma independente, sem a nossa ação. E isso é falta de entendimento das Escrituras, falta de entendimento nosso do reino de Deus. Como o reino de Deus governa. Até esqueci, né? Falei de falar no começo, tive esse final de semana passada lá na Bolívia, em Santa Cruz, 2 horas de Santa Cruz. Ministrei lá 7 horas sobre o reino de Deus. Então algumas coisas estão bem vívidas assim no meu coração. E ainda celebrei lá com eles os 3 anos da igreja. E muito obrigado pelas orações, né? É interessante quando você se dispõe e você deixa o Espírito Santo agir, começa a fluir, né? E uma linguagem que estava escondida dentro de mim, que é o dialeto em alemão, o Plattdeutsch, começou a fluir na minha boca até o pessoal, estamos entendendo. E eles me ajudaram, é claro, tinha uma apostila, eu só não conseguia ler porque eu não aprendi a ler, estou aprendendo a ler ainda nesse dialeto, que já se tornou praticamente uma língua, né? E foi muito, muito precioso nós conversarmos sobre as coisas do reino de Deus. Então, muito obrigado pela oração. Então, o princípio aqui é, a ação na terra precede a ação dos céus. Como que dizendo, os céus estão esperando a terra se mover. O mundo espiritual está esperando o mundo físico aqui, que nós vemos, se manifestar. Não é no céu que as coisas são ligadas primeiro,
mas sim na terra. Não é no céu que se desliga primeiro, mas é na terra que se desliga primeiro. O que se conecta e o que se desconecta. A ação dos céus, ela responde à ação da terra. Para uns, na teologia, isso é um bloqueio, é um bloqueio. Como assim? Deus é soberano? Ele faz o que quer? Claro que faz. Só que, como soberano, Ele deu a palavra dele e ele se submete à própria palavra dele. Porque Ele não vai trair, Ele é fiel à palavra, Ele não vai trair o que Ele falou. Como Ele ordenou, assim Ele trata com a terra. Assim Ele trata com você e comigo. Então a autoridade do reino de Deus, no nome de Jesus, nos dá esse acesso aos céus e podemos nos posicionar a tudo o que contradiz a vontade de Deus. Tudo que contradiz precisa ser desconectado aqui na terra. Toda a obra do diabo, ela precisa ser destruída. Eu preciso desconectar, eu preciso ir desligando as coisas que eu percebo que é o diabo que colocou na minha vida, nas minhas emoções, nos meus pensamentos. O reino de Deus na minha vida precisa avançar. E quando eu começo a olhar ao meu redor, eu percebo algumas coisas que estão agindo. Deus deu à igreja a autoridade de desconectar aquilo que está contrário à vontade de Deus. Imagine só. Tudo que contradiz, então, pode ser amarrado. E tudo que concorda com a vontade de Deus precisa ser liberado. Quer dizer, a ação da terra, a ação do céu começa na terra. Deus reage ao que a igreja está falando. Ele age em concordância. Um exemplo. Moisés estava conduzindo o povo de Israel. E eles chegaram num lugar lá, pelo que os guias turísticos disseram, esse aqui é o lugar. Havia um povo amalequitas e eles vieram contra o povo de Israel. E eles começaram a batalhar. Os de Amaleque vinham e começaram a batalhar contra Israel. E aí, Israel começou a perder. E aí, Moisés, que estava no monte observando a guerra, ele levantou as mãos. Quando ele levantou as mãos, Israel começou a vencer. E Amaleque perder. Aí ele segurou, não sei quantos minutos você consegue segurar, os segundos que você consegue segurar assim a mão levantada. Naturalmente, Moisés, foi assim. Aí Israel começou a perder. Aí ele, Aí começou, ganhou, perdeu. Opa, ganhou, perdeu. Aí de repente Uri, mais um lá, esqueci o nome dele, chegam aí. Moisés, pode sentar aqui que a gente segura a mão. Você fica orando e ficou um de cada lado orando. Enquanto a mão estava erguida, Israel vencia. Enquanto havia oração, vencia. E quando baixava, então eles entenderam e aí com o apoio de 2 ou 3, que eles estavam em 3, eles venceram a batalha contra Amaleque. Glória a Deus. Amaleque representa a carne e Israel o espírito, nesse momento. Quando você ora, você vence a carne. Quando você deixa de orar, o que acontece? Nós perdemos, nós enfraquecemos espiritualmente. As coisas no campo de batalha, elas eram definidas no monte, na oração de Moisés. Então a oração, a postura de Moisés, determinava a guerra ali no chão. Como o Getúlio colocou aqui, ele diz, mas já que Israel estava com batalha lá, não seria mais interessante Moisés descer lá e pegar a espada também e batalhar? Não era estratégico. O estratégico era ficar aqui em oração, enquanto Josué, no campo de batalha, ele lutava. Então, o princípio da obra de Deus é esse. Ainda que Deus queira fazer algo, Ele não vai fazer se o homem não quiser que se faça. Puf! Vou repetir. Ainda que Deus queira fazer algo, Ele não o fará se o homem não quiser que Ele o faça. Então nós não podemos forçar a Deus a fazer o que Ele não quer. Isso é claro, nós não ordenamos nada a Deus para que Ele faça. Porém, nós podemos impedi-lo de fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas e famílias, por nossas decisões.
Deus quer que a sua família viva unida e viva próspera? Claro, lógico. Mas por que às vezes não é assim? Se Deus quer. Deus quer que Israel vencesse a batalha ali. Deus queria isso. E essa questão já estava decidida diante de Deus. Só que ele precisava de um parceiro na terra, que começasse a unir a vontade dos céus com a terra. Então a terra agindo, o céu respondeu. E o Moisés então era o canal de vitória com o povo de Israel. No natural parecia assim, que era a espada de Josué. Que Josué era um Rambo da vida lá. Com a turma lá, eles resolviam. E quem fazia dele um Rambo era a oração de Moisés. Ezequiel, ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. A pergunta: Deus quer a multiplicação de Israel? A palavra de Deus diz claro que sim. Mas o que Deus está dizendo aqui, Israel precisa pedir por isso. Deus quer o crescimento da igreja? Claro que quer, já está isso no coração de Deus, está estabelecido. Agora ele busca um parceiro. Ele diz: quero ser solicitado a esse respeito. Em Isaías 45, vou pegar a tradução da revista corrigida, ela diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Essa palavra demandar aqui, ela é muito forte, né? Deus pedindo: demande de mim. Deus espera a expressão da nossa vontade, a nossa concordância, para que as coisas que Ele quer se façam sobre a terra. Deus diz: demanda, solicita. Por quê? Porque há um princípio, uma lei que Ele estabeleceu na sua criação, que o ser humano é que governa a terra. Certa feita, o Senhor Jesus estava com um cego. E o cego gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. A turma: quieto, está atrapalhando a reunião. Você está sendo muito espalhafatoso. E aí Jesus chega para ele, manda chamar ele, ele vem. E Jesus faz uma pergunta. Diz: o que queres que eu te faça? Por que Jesus precisava perguntar isso? Ele não estava vendo que era cego, não estava vendo que era um pedinte, um mendigo, que estava pedindo dinheiro. Por que Deus faz perguntas na sua e na minha vida? Porque Ele quer nos despertar para as coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Se hoje o Espírito Santo desperta no seu coração a pergunta: o que você quer que eu faça na sua vida? Qual seria a nossa resposta? A resposta desse cego, aparentemente, você olhando no natural, é lógica, né? Eu quero ver, Senhor. No espiritual, isso é tremendo. Senhor, me abra os olhos espirituais. Eu quero ver essa dinâmica acontecendo. Do ligar, desligar, como é que é isso? Me abra os olhos das coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha família. O que eu preciso desconectar e o que eu preciso conectar. Na minha vida, na minha família, no meu ministério, nas coisas que o Senhor quer fazer na face da terra. De repente a gente sai de nós mesmos, sai da nossa família, começa a ver a igreja. De repente a gente sai da visão só da igreja e começa a ver a cidade, o bairro, a cidade de Curitiba, a nação brasileira, as nações da terra. Você começa a abrir a sua visão. O Espírito Santo faz isso. Quando eu peço: Senhor, me abra a visão. Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo nesses dias. Então, quando Deus quer agir na terra, Ele coloca um desejo, e veja bem isso aqui, e uma imagem no nosso coração. E ao respondermos por esse desejo, Ele espera que comecemos a orar sobre isso e pedir algo pelo agir dEle na terra. E aí nós podemos reivindicar que faça o que Ele deseja fazer na nossa vida, família e nação. É interessante como nós funcionamos, e eu tento fazer isso aqui para você bem assim simples, para que você
comece a ter discernimento no espírito das coisas ao seu redor. Tudo começa na nossa vida com um desejo. Com assim, seria legal. Puxa, estou com uma vontade no meu interior. E aqui você discerne no seu espírito os seus desejos. O que é da carne, que é promovido pelo inferno, e aquilo que é promovido pelo céu. E aí é só fazer a pergunta, esse desejo vem de mim? Vem de Deus? Vem do inimigo? Eu logo percebo a diferença. É só ler Gálatas 5, que fala lá do fruto da carne, do fruto do espírito, e você começar a observar nos seus desejos, nos pensamentos que vêm. E Deus, Ele opera pelo seu Espírito em nossas vidas, e o Espírito Santo que está na nossa vida, glória a Deus, Ele conhece o coração do Pai sobre a sua vida. Veja lá em 1 Coríntios 2:10. E o prazer do Espírito Santo é despertar dentro de nós o que está no coração do Pai lá no céu. E Ele desperta um desejo no seu coração, e o que o Espírito Santo espera? Que eu comece a orar por isso. Ele espera que eu comece a concordar com Ele. O nosso problema, quando nós falamos em oração, e quando nós falamos nos princípios espirituais, nós queremos das coisas instantâneas, é uma palavra, é uma coisa, é assim que é para acontecer. E as coisas no reino de Deus acontecem, e pegar a palavra-chave, edificar. São processuais, há um processo que precisa acontecer no meu coração, e eu preciso entender esse processo, e o processo começa, é disparado pelos desejos, para o bem e para o mal. E a pergunta, a nossa oração seria: Pai Celeste, queremos que o Senhor faça isto. Estamos decididos e queremos que o Senhor o faça. E aí o sorriso do Pai, o meu filho entendeu meu coração. E aí o céu se move, os anjos se movem a nosso favor. O céu quer fazer, mas o céu não atuará imediatamente, ele espera que a terra o peça primeiro, para depois agir. O céu se move depois que a terra se move. Percebe a nossa responsabilidade? Deus não nos trata como um copo. Não somos robôs na visão dele. No império das trevas é assim. O império das trevas opera pelo meio da manipulação. E quando você começa a observar os algoritmos das redes sociais, como o ser humano é manipulado, né? Se você assistir aquela série lá, tem uma série não, como que é uma reportagem na Netflix que fala sobre como os algoritmos funcionam, você fica assustado. As trevas funcionam por meio da manipulação e fazem do ser humano objetos como eles querem que você e eu nós tenhamos o nosso crer. Esses dias a pastora estava conversando essa semana na reunião da diretoria do núcleo, a pastora, a esposa do Marciano, a Adriana, ela disse, eu fiz um comentário na rede social sobre essa questão de feminismo e a questão do aborto, e o meu vídeo foi cortado. Por que será? Foi tirado do ar. Há uma manipulação do império das trevas ao nosso redor, e quando se olha para a nossa nação, que você fica assustado, e haver inclusive a cegueira espiritual que tem muitas vezes dentro da igreja, em alguns dos nossos comentários. O nosso Pai Celeste, Ele nos entregou o reino de Deus, e com Ele o governo sobre a terra. Ele nos entregou o domínio da terra. A palavra de Deus, por exemplo, Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra, quer dizer, é dele, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Ele. O Salmo 115 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu Ele aos filhos dos homens. Ele deu por concessão de uso. Você e eu, nós temos a liberdade de manifestar o reino de Deus na face da terra. O que o ser humano, para resumir em 7 horas,
lá em Gênesis, entregou o governo, o domínio da terra a Satanás. Satanás quebrou o contrato de arrendamento que Deus tinha feito. E aí Deus começa com Abraão agora a construir processualmente um novo momento. Vem Jesus, e Jesus vem não só para a nossa salvação, não só para perdoar os nossos pecados. Jesus vem para operar sim a salvação para você e para mim, mas quando você entende que Ele morreu por você, pagou a dívida, mas o que aconteceu depois? Ele ressuscitou. Agora o governo está sobre os ombros dele. E o governo sobre os ombros dele, ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, como diz em Filipenses. E na autoridade do nome, quando você lê Efésios 2, essa autoridade foi dada à igreja. E do que nós estamos falando aqui de Mateus 18. De ligar e desligar. Quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra. Algumas coisas curiosas. Era domínio na terra, no ar e na água. E Ele não disse que o ser humano tinha domínio sobre outras pessoas. O império das trevas veio e exerceu um domínio de pessoa sobre pessoa. Um governo em que pessoas são usadas a benefício do governante. E o reino dos céus é diferente. Aí entra a metanoia. Eu preciso ter um boom na minha cabeça para aprender como Deus pensa, e não como pessoas, não como o império das trevas pensa. Se não há um processo de arrependimento, de renovação do nosso entendimento, nós não vamos perceber o reino de Deus. Nós vamos viver salvos, sim, mas ainda como um joguete das trevas na face da terra, desejando que a gente vá para o céu. Deus restringiu a sua ação sobre a terra por meio do ser humano. Ele deu o domínio, o governo da terra nas mãos do ser humano. E Ele quer agir, mas o ser humano precisa desejar, pedir por este agir. Deus quer agir na terra, sim. Mas Ele age e sempre age por intermédio de pessoas. Nós lemos esses dias em Amós, que antes que Deus queira fazer alguma coisa, Ele fala com quem? Fala com os seus profetas. Por quê? Porque Ele quer que na terra se fale a vontade de Deus. Que se proclame, que se chame à existência o que não é. Como era com Abraão. Então o desejo que Deus coloca na sua vida, sempre vai dizer, mas não dá, não, mas não é possível. Não, é assim, Deus é ilimitado. A promessa de Deus é ilimitada. Ela não está limitada a dinheiro, a tempo, a pessoas. A promessa de Deus sempre é muito maior. E por isso que nós precisamos da fé. A fé não para, eu vou entender primeiro e daí eu vou fazer. Não, eu recebo, isso é assim. Eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não entendo isso, mas eu recebo. E aí eu vivo isso. O agir, o falar dele. O falar em línguas, mas é meio maluco isso. É maluco, mas eu recebo pela fé. Então eu creio. E vivo isso. E o reino de Deus funciona, o justo, ele vive pela fé. Né? Outro exemplo para exemplificar isso, festa de Pentecostes. Nós acabamos de festejar esses dias. Pentecostes foi o dia em que, na história de Israel, eles receberam a lei, os 10 mandamentos. Moisés estava lá no monte, e puf, puf, pá, pá, relâmpago, barulheira. O povo de Israel se assustou e disse, não, Moisés, melhor você falar lá, porque o negócio aqui a gente chegar ali vai morrer. E eles celebram então na festa de Pentecostes os 10 mandamentos. Pentecostes, você tem ele em Atos 2, mas o que aconteceu antes? Jesus deu uma palavra. Atos 1:5. Daqui a poucos dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Aí, o que a igreja fez? Foi lá tomar um café, disse, beleza, a palavra de Deus vai cumprir na nossa vida, nós vamos ser batizados no Espírito Santo, vai ser muito legal. O que ela fez? Ela obedeceu a Jesus e disse, vá para Jerusalém e espere. O que eles fizeram? Ficaram 10 dias orando.
Mas não havia palavra que ia ser assim? Mas por que eles oraram? Porque a terra precisa entrar num processo da palavra, da promessa de Deus, trabalhar essa promessa em oração, trabalhar e cultivar. E o interessante que diz assim, que eles oraram unânimes, né? Eles foram unânimes em oração. Unânimes quer dizer com uma só mente, um só pensamento, de comum acordo, com uma só paixão no coração. Eles estavam unânimes: Senhor, nós queremos isso. Mas sabe o que? Eles não sabiam o que eles estavam pedindo. O Espírito Santo, ninguém tinha tido a experiência deles. Eles tinham visto na vida de Jesus, sim, o agir do Espírito Santo. E na época de Jesus só agia na vida de Jesus. Só estava presente na vida dele. Eles tiveram um modelo e eles começaram então a orar e desejar esse batismo do Espírito Santo. Levou 10 dias. E aí veio o de repente, de Atos 2. De repente, naquela manhã, naquela festa de Pentecostes, às 9 horas da manhã, pum, um som do céu e puf, explodiu. E o Espírito Santo se manifestou. Aconteceu do nada? Não, houve um processo. A terra se manifestou para os céus, desejando a vinda do Espírito Santo, daquilo que ele queria fazer. Então, quando nós entendemos o agir de Deus, nós percebemos que nós temos um trabalho na terra, um serviço. É orar as promessas de Deus para nós, é perceber no nosso coração o desejo que o Espírito Santo espera e coloca, os sonhos que ele coloca, as imagens que ele coloca, que ultrapassam o nosso entendimento do que ele quer fazer. E você carrega isso em oração, dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero. E quando você diz eu quero, há uma força tremenda nisso. A pergunta é: por que Deus deseja que a terra governe os céus? Você está recebendo a palavra ou não? Por que Deus deseja que a terra governe os céus? Então, voltando de novo, ele criou o ser humano e entregou o domínio da terra para o ser humano. E Deus se limitou então à sua palavra. Eu dei o governo, entreguei na mão dele agora. Que ele entrega, ele não toma de volta, a não ser seguindo os processos que ele estabelece. Então, quando o ser humano foi criado, ele foi criado com o que nós chamamos na teologia de livre-arbítrio. A sua vontade de escolha. Uma vez falando com o endemoniado, ele me dizia assim: livre-arbítrio, né? Que desgraça isso que é na vida do ser humano. Quando ele falou isso, eu percebi, eu estava conversando com o demônio e não percebi. Quando eu falei isso, quando ele falou isso, eu percebi que era um demônio falando. E disse: então vamos orar. Chega desse papo furado de teologia aqui, que não vai dar em nada isso aqui. E aí coloquei a mão na cabeça, e aí começou o processo de libertação, e o demônio começou a dizer: você está me deixando nervoso. E é para ficar mesmo, vai sair daqui. Né? E foi-se. E a vida foi liberta. Então Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio, com a vontade própria. Assim como Deus tem uma vontade, Ele entrega na sua mão uma vontade própria também. Você pode escolher o que você quer na sua vida. E quando a vontade do ser humano não está em harmonia com a vontade de Deus, Deus não age na terra. E aí o que acontece? O inferno ganha espaço. Existem sim atos que são soberanos de Deus na terra, mas eles são muito pontuais. Por exemplo, se pega Saulo no caso. Saulo estava querendo matar a igreja, a religiosidade na vida deles disse: não, eu vou matar essa turma, vou matar essa turma que pensa diferente do que eu, vou acabar com eles, e ele pediu uma carta: vou para Damasco, vou pegar os cristãos de lá, os que seguem Jesus, vou pegar eles lá. E aí ele está bufando e está no caminho, e de repente Jesus aparece para ele, e dá um choque nele. Diz para ele o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo: o quê? Quem é você? Aí, na minha lógica, claro, Jesus vai evangelizar Paulo, né? Vai ensinar para Paulo, vai mostrar para ele o caminho que deve ser. Não, mas ele delegou para você e para mim a pregação do evangelho.
não entregou isso para anjos. Ele disse o seguinte: vá para Damasco lá, e aí vão te dizer o que fazer. E aí Saulo, ele entra num processo espiritual de jejum, ele fica cego por causa da luz que era muito forte, e ele fica ali cego por 3 dias. Imagine você cego 3 dias, e com esse choque da manifestação de Deus. E aí Deus vai falar com Ananias. Diz: ô Ananias, vai lá falar com Saulo. Diz: ô, tá louco? Eu não. Mas por que não? Não, ele veio aqui para matar a gente está sabendo já. Eu não vou lá. Eu não gosto dele, ele matou meus irmãos lá, matou. Eu não quero nem saber. Foi assim que Ananias reagiu, mas ele se submeteu ao falar do Espírito Santo na vida dele. E ele vai lá, e ele evangeliza, ele batiza, ele ora, Saulo, ele recebe a visão, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem a sua experiência, o jeito de Deus agir, ele age por intermédio de pessoas. Então, o que Deus quer é a concordância do ser humano para agir na terra. O ser humano pode pedir ou permitir a realização da vontade de Deus. Deus não trata o ser humano como um robô, né? Como eu falei, como um objeto de pau e pedra. Ele não tem nenhum prazer em ver um homem que ele criou agindo passivamente. Se Deus quiser fazer, que ele faça. Surra, que orgulho no coração é esse? Se Deus quer falar comigo, que ele... Estou aqui, mas eu não vou buscar. E Deus diz: não, hoje não aprendemos, né? Buscai-me e vivei. Eu preciso na busca. Eu preciso me mover em direção a Ele. Deus então não quer ver o ser humano agindo passivamente, sendo usado e manipulado como um robô, como acontece no império das trevas. No reino de Deus, Deus age em acordo com o ser humano. No reino, a vontade de Deus e a do ser humano entram em harmonia e se estabelece na terra. Isso aqui é bonito. A glória de Deus é o quê? É Ele Todo-Poderoso viver em harmonia com você e comigo. A alegria dele é quando você se volta a Ele e você entra em harmonia na vontade dele. Você está livre no seu livre-arbítrio agora para escolher o governo dele na sua vida e você se une em harmonia com Ele. Então o Senhor Jesus veio para libertar o nosso livre-arbítrio, para que possamos escolher livremente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos libertou para entrar em acordo com o céu. Assim na terra, como nós oramos, assim na terra como no céu. O próprio Senhor Jesus, ele traz essa dinâmica também. Quando a gente pode dizer assim, andar segundo a carne, é andar segundo a vontade própria. Buscar os meus próprios interesses e desejos na vida. Mesmo tendo a salvação, você pode andar na carne. Mas a Bíblia diz, quando você faz assim, você não herda o reino de Deus. Você não participa das coisas do reino. Tem a salvação, mas não participa das coisas do reino. Andar segundo o Espírito é andar segundo a vontade de Deus. Buscar o interesse do nosso Pai Celeste e com Ele herdar o reino de Deus. Você quer viver nessa vida? Eu quero, nós queremos viver nessa vida. Só esperando o céu chegar? Ou ir para o céu? Ou nós queremos viver de uma forma que o céu já esteja aqui, hoje e agora, na nossa vida? Eu prefiro a segunda opção. O que você prefere? Aqui e agora, né? É isso aí, pastora Karen. O que acontece quando Deus quer fazer e o homem não faz? Assim. Deus quer realizar grandes coisas, amém ou não? E o nosso cérebro diz o quê? Não vamos nos incomodar, me deixe por aqui, tá bom aqui, já tenho a minha salvação, estou garantido. Deus, ele quer intensificar o seu agir na terra. E o que o homem procura, o ser humano procura? Um lugar, não, deixa eu no cômodo. E, aí na vigília, estou cansado, Deus vai entender também. É porque marca a vigília 10 horas da noite. Noite toda orar.
Não, vira uma hora antes na igreja para orar pelo culto. Não, deixa os irmãos orar. Eu não quero atrapalhar o meu soninho da tarde. No tempo presente, em nosso Cronos, né, no nosso tempo, 2022, a ação de Deus ela é governada pelo ser humano, ou seja, a igreja na terra. A igreja representa o reino de Deus na terra. E ela está na terra para discernir e manifestar a vontade de Deus. Se a igreja não estiver em acordo com ele, o agir de Deus na terra fica restringido. E a água, ela sempre vai buscar um caminho. E o Espírito Santo sempre vai buscar pessoas para agir. Se você e eu não estamos disponíveis, a água vai correr. Opa! Não, eu aqui, eu. Eu quero participar desse agir. A igreja traz a eternidade, a realidade do ser humano, quer dizer, traz o céu na terra. E se ela colocar a sua vontade completamente submissa à vontade de Deus, ele poderá manifestar plenamente o reino de Deus em todo o seu poder, em sua paz e sua justiça, que engloba toda a conquista de Jesus na cruz e na sua ressurreição, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Você foi feito para você viver num ambiente de paz, num ambiente de justiça, num ambiente de alegria no Espírito Santo. Você foi gerado para isso. Por que o ser humano gosta de estar num lugar alegre? Por que ele gosta de beber? Porque ele tem saudade do ambiente. Ele tem um desejo no coração dele de ter alegria. E ele acha que a bebida vai dar para ele aquela alegria. E aí o que o inimigo faz, ele sufoca com a bebedeira o que o Espírito Santo está despertando no coração dele. Nós somos, como diz Demos Shakarian, o povo mais feliz da terra. Porque a alegria do Espírito Santo está na nossa vida. Não somos aqueles que estão designados para andar com um cara sisudo, sou crente. É muito feio, né? Você foi, para ser feliz. Esse desejo de felicidade no ser humano é um desejo que foi colocado por Deus, é um desejo do reino de Deus na vida da pessoa. Todas as pessoas da terra anseiam pelo reino de Deus, para perceber o mover de Deus. Sei que estou me estendendo. Se me dá mais 5 minutos, aí eu termino aqui essa primeira parte. Então esse texto aqui, ele no contexto está falando da igreja, o versículo 17. E a igreja é a reunião de pessoas que são redimidas pelo sangue do Cordeiro, como você e eu. Que são regeneradas pelo Espírito Santo, como você e eu. E ele veio para manifestar o que nós lemos lá em 1 Coríntios, que eu citei antes já, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e Ele vem e nos revela o que está no coração de Deus, e desperta por desejos. Se a igreja se resume a uma reunião dominical, é muito paia. Se a igreja é ir no grupo familiar e fazer uma agenda, é paia também. Agora, quando você e eu entendemos que a nossa agenda, as nossas reuniões, são reuniões onde nós vamos juntos manifestar o governo dele, assim como no céu nós cantamos e dizemos, digno, digno é o Senhor. Nós entramos nessa sala aqui, chamamos ela de sala do trono de Deus. E nós nos achegamos aqui com alegria, celebramos, dizemos, Deus, o Senhor é digno da nossa adoração. A gente não canta mais. A gente começa a entrar no nível da adoração. A gente não toca mais um instrumento, a gente entra no nível de adoração. Quando você percebe o poder que há na oração do corpo, quando a igreja se reúne e começa a orar pelas pessoas, o que acontece? Os céus se movem, né?
A visão que eu tive quando nós decidimos entrar nesse lugar é que bem aqui nesse espaço assim, há um mover espiritual, assim, como que um redemoinho, assim, um mover. E sempre que eu venho aqui, eu vejo ele agindo. E quando a igreja ora, parece que é quase que um funil dos céus aqui entre nós e se manifesta aqui quando nós estamos reunidos. Aí o sentido de ser igreja e a sua agenda toma sentido. A igreja está aqui para manifestar o reino de Deus. E o princípio então é, por amor do livre-arbítrio sobre a terra, Deus se recusa a usar sua vontade para sobrepujar a vontade do homem. Nós vamos ter a conferência do sobrenatural. O que significa a palavra sobrenatural? É o natural, e daí você tem o sobre. Quando a terra se move, vem o sobre de Deus. Quando você começa a orar e a dizer, obrigado, Senhor, pela sua presença, o Espírito Santo começa a agir por intermédio da sua vida. Que fantástico, né? É sobrenaturalmente natural o negócio. Deus está no céu, contudo todos os seus movimentos na terra precisam ser principalmente decididos e aprovados pela vontade do ser humano. Ele não ignora a vontade do ser humano e nem agirá independente dela. Um exemplo disso em Marcos 16, o último versículo do Evangelho de Marcos, diz assim, tendo eles, os discípulos partido, começaram a pregar em toda parte. Quando eles começaram a pregar, o texto diz, cooperando com eles o Senhor. Eles se moveram no natural e o sobrenatural veio. Você dá o seu testemunho, o sobrenatural de Deus vem no seu testemunho. Confirmando o quê? A palavra por meio de sinais que se seguiam. Então a igreja quer o agir de Deus. Deus então age, porque a igreja decidiu e Deus agirá junto. Ele precisa que a vontade do homem esteja em harmonia com a sua vontade. E essa é a glória de Deus. Podemos chamar isso de serviço da igreja. Trazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para dentro das nossas famílias e para o meio da nossa nação. Nosso serviço é trazer o céu na terra. E se a igreja não faz isso, para que serve a igreja? Para fazer reunião, para ficar cantando, para ficar lendo Bíblia? Para que serve a igreja? A igreja serve para estudar a Bíblia, para conhecer a vontade de Deus, para cantar, para manifestar o céu na terra, para orar e trazer o céu na terra. Como a igreja cumpre o seu ministério? É através da oração. A igreja diz unânime, Pai, nós queremos a sua vontade. Isso é o que chamamos de oração. Desejamos o que Ele deseja, falamos o que Ele está falando. Orar significa descobrir a vontade de Deus e declará-la sobre a terra. Muitos têm o costume assim de usar da oração como uma lista de supermercado, né? Deus, quero que faça isso, tá bom? Está entregue. Passou esse tempo, tá bom? A oração é para você descobrir a vontade de Deus. Você tem um caos, Senhor, está aqui essa situação, essa dificuldade, esse desafio, esse sonho que o Senhor me deu, esse crescimento que o Senhor nos quer dar. A oração também não é só para ficar resolvendo problemas nossos assim. A oração é para trazer o céu na terra. E Deus nos desperta o coração para as coisas que Ele quer fazer e Ele então quer operar por nosso intermédio. Para isso que é a oração. Para você manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Para você trazer à existência o que Deus quer fazer sobre a face da terra. As nossas palavras são sementes, e quando inspiradas por Deus, são a palavra de Deus. E veja, a palavra de Deus em nossa boca é como a palavra de Deus na boca dele, porque é a palavra dele. Concluindo. Oh, glória! O reino de Deus se manifestou em nossa vida pelo Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Obrigado, Espírito Santo, por trazer o reino com paz, justiça, alegria no Espírito Santo. E nós somos convidados agora, depois da nossa salvação, a entrar na sala do trono de Deus e começar a ouvir Ele falar conosco
e compartilhar conosco os desejos dele para com a nossa vida, nossa família, a igreja, com a igreja para o nosso bairro, com a igreja do bairro na cidade de Curitiba, com a igreja da cidade para a nossa cidade, com a igreja da nação para a nossa nação brasileira. Ligamos à vontade de Deus e desligamos tudo que se opõe à vontade de Deus. E fazemos isso por intermédio da oração. Queridos, a autoridade de Deus sobre a face da terra está na igreja. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?